Tá, pessoal, então a ideia aqui é uma apresentaçãozinha rápida para vocês de como fazer debug dos projetos de vocês no Eclipse e uma introdução bem inicial sobre testes unitários. Então aí eu vou mostrar um pouquinho do meu código de testes unitários e para que vocês exercitem, que façam os testes unitários também para as estruturas que vocês estão implementando. Então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o debug, a depuração de código no Eclipse. Então, como a gente elegeu o Eclipse como plataforma padrão, mas isso existe em qualquer IDE de programação. Aí eu programo em qualquer outra coisa. Tem como depurar também. Tá? Então, também tem, cara, tem o GDB. Então, tem gente que gosta, né, cara? Não dá pra o cara sofrer. Aí, assim, o Eclipse, que é a nossa plataforma padrão aqui, que eu escolhi, democraticamente, ele tem uma ótima ferramenta de debug. Como é que você faz para fazer pontos de parada, que são os breakpoints? Você vem aqui ó, nessa barrinha lateral do código, clica 2 vezes, vai aparecer uma bolinha azul. O que vai acontecer? Quando você rodar o teu código em modo de depuração, tá? O código vai parar ali e você vai poder inspecionar o que tem nessa variável, o que tem na outra variável, então, para saber se as coisas estão acontecendo do jeito correto. Ah, não está acontecendo, vai sair do looping antes que deveria, eu não vou poder testar alguma outra coisa. Você pode ir lá alterar o valor da variável na mão, né, para fazer a coisa dar certo, para você poder continuar testando o resto do teu código, porque ali tem um erro. Às vezes aquele erro está numa função que um outro colega teu está implementando. Não só aqui no trabalho, entende? Em qualquer outra oportunidade que vocês estejam programando, pode ser que você tenha algo que retorne de uma função que uma outra pessoa fez que está errada. Então o debug ainda permite você fazer isso. O importante é que vocês peguem, marquem aqui o código de vocês então com os pontos de depuração. E aí no Eclipse a gente tem o bug aqui, entende? Que é o botãozinho para fazer o debug. Quando vocês clicarem aqui no debug, o que vai acontecer? Primeira coisa, o Eclipse vai dizer para vocês, olha, vocês estão querendo depurar um programa. Para depurar é muito melhor modificar a perspectiva para a perspectiva debug. Então vocês têm que dar yes, né? Ele vai trocar, vai mostrar, o painel vai mudar um pouco, tá? E quando mudar aquele painel, você vai poder ver as variáveis, vai poder ver o código com highlight da onde está sendo executado e assim por diante. Então, o ideal é que vocês digam assim, eu quero mudar e pode lembrar disso, aí da próxima vez que vocês clicarem em debug, ele não vai vir com essa pergunta aqui para vocês. O que acontece? O Eclipse tem um monte de perspectivas, né? A gente normalmente usa a de C++. Está errado aqui, Vitor. Usando a... eu escrevi bem rápido hoje de manhã isso daqui. Normalmente. Esse é o novo português. Então assim, a gente usa normalmente a C++. A gente vai usar um pouco agora de debug, que é essa daqui, ó. Se vocês olharem, aqui está o debug. Isso daqui é uma foto que eu peguei que não é do meu código, que está escrito em Java, mas é o mesmo debug dentro do Eclipse que a gente usa para Java e para C++. Então aqui ó, na perspectiva debug, aqui do lado vai estar C++ para vocês. Para vocês saírem da perspectiva debug para C++ é aqui. O que a gente tem? A gente tem aqui, quando a gente muda para a perspectiva debug, a gente tem uma lista dos breakpoints. Aqui. A gente tem o nosso código, vai estar um highlight da onde que o código está parado em verde naquele momento. Eu posso utilizar esses botões aqui para executar essa função e não ver o que aconteceu dentro dela, para inspecionar dentro dela e assim por diante. Então tem step over, step into, tem um monte de coisas que eu recomendo vocês darem uma olhada. Aqui a gente tem o console, que é o mesmo console que tem quando a gente executa, então você pode ver os dados executando para dar entrada de dados do programa efetivamente. Aqui a gente tem uma localização de alto nível, que classe, que método que a gente está. Então, às vezes é importante saber onde a gente está. E aqui ó, a gente tem as variáveis que estão com escopo naquele momento. Está em verde, ele executou ou vai executar? Ele vai executar. Não executou ainda. Então, aqui a gente tem as variáveis que estão em escopo.
o que você pode fazer aqui, além de ver a variável, eu posso clicar com o botão direito aqui, editar esse campo e dizer que o i não é mais 0, o i é 20. Para não ter que ficar ciclando, por exemplo, dentro de um loop. Às vezes a gente faz loops extremamente grandes, porque não ficar lá apertando 1 milhão de vezes para aquele negócio acontecer. Eu posso simplesmente adiantar o loop e ver o que aconteceu no final. Mas é extremamente importante que vocês utilizem isso daqui, porque esse tipo de ferramenta torna a programação muito mais rápida. Tem muita gente que eu vejo escrever código em C++, o cara vê, printf, ou o cara está lá em Java, né, system out, println, sair jogando tudo que está ali dentro do código para fora, para ver na console o que está acontecendo. Cara, vale a mesma coisa para programar lá. Você pode fazer exatamente a mesma estratégia. E é assim que a gente vai programar de forma séria dentro dessa disciplina. Tá? Então era isso que eu queria dizer para vocês sobre depuração. Aí outro conteúdo que não é diretamente ligado à disciplina, mas que agora eu quero que vocês comecem a trabalhar um pouco também, é o de testes unitários. Tá? Então, testar as coisas que a gente constrói para poder criar coisas mais elaboradas não é algo novo. Tá? Os egípcios lá, eles construíram essa pirâmide de Dashur, que é minúscula comparada com a pirâmide de Quéops, para testar se o conceito de engenharia deles de construção de pirâmides funcionava. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai começar... Quando a gente está falando de estrutura de dados, a gente está construindo modelos extremamente simples que a gente vai criar softwares extremamente elaborados depois em cima. Se esses nossos conceitos não funcionarem corretamente nessa versão diminuta, quando a gente chegar num software complexo e essas falhas estruturais do nosso processo aqui se dispersarem nesse cara grande, a gente vai começar a ter problemas. Então, é extremamente importante que vocês comecem a pensar não só em programar, mas em programar com um mínimo de qualidade, com um mínimo de garantias. Então, esses testes vão fazer isso. Tá? Então, por que a gente vai automatizar os nossos testes? A gente sabe, todo programador sabe que não basta escrever o código, você tem que fazer pelo menos um outro teste para saber que aquele código funcionou, né? Porque, diferente da crença popular, compilar não significa que funciona. Tem muita gente que diz, compilou, está funcionando. Mas não é verdade. Mas é um bom sinal. Bom, é o começo, se não compilar nunca vai funcionar. Agora, compilar não significa que funciona. Então, todos os programadores sabem que testar é importante. Mas, quanto menos tempo você tem, menos você testa. Essa é básica. Então, o que acontece? Se a gente pegar e tiver um modelo de automatização do teste, eu digo, para uma pilha funcionar do ponto de vista, lá, viu o slide que o professor passou, tem que insere 2 elementos, olha onde está o topo, remove 2 elementos, vê se ficou vazio, blá. Você consegue criar alguns cenários para saber que minimamente tua pilha funciona. Você pode ir lá e programar esse teste de uma forma que você vai implementando teu método e aplicando os testes e sabendo que tem consistência. Alguém vai lá e depois diz, agora me implementa. Você tem um teste unitário para pilha de vetor e funcionou? Você pode pegar depois a pilha encadeada e aplicar basicamente o mesmo teste, porque elas respondem a mesma interface. Do ponto de vista unitário, elas têm que responder a mais ou menos a mesma coisa. Então isso é extremamente importante. Tá? E a gente vai automatizar os testes porque a gente precisa testar métodos separadamente e depois alguns dos métodos em conjunto. A gente tem que centralizar os códigos de testes, a gente já tem regras definidas quando a gente automatiza para saber o que deu de errado e a gente consegue automatizar, que é a parte mais importante. Então eu consigo ir lá, alterar qualquer coisa e ter certeza que o mínimo de funcionalidade ainda existe ali dentro. Quais são os tipos de testes, então? Não é o objetivo dessa disciplina da aula de testes, para vocês vão aprender testes em engenharia de software, mas a gente tem basicamente 3 tipos de testes, tá? Os testes de unidade, os testes de integração e os testes funcionais. A gente não tem condições de discutir os outros dois, eu só vou dizer mais ou menos o que é para vocês. A gente vai se focar nos testes de unidade, que são os testes que interessam para as coisas simples que nós estamos fazendo em estruturas de dados. Os testes de unidades, então, eles vão testar a aplicação sempre nos menores componentes de forma isolada. A gente está criando classes, pequenas classes, para cada uma das estruturas. A gente quer testar se essas classes funcionam minimamente. A gente não quer testar a interação de uma pilha com uma fila, ou da interação
de uma pilha dentro de um modelo de, sei lá, de um software de simulação de supermercado. A gente só quer testar ela do ponto de vista da menor unidade possível. Então a gente quer testar os métodos, os objetos, como é que eles interagem. A gente quer tentar, nesses testes, detectar o maior número de erros possíveis. Por quê? Quanto menor a estrutura, mais fácil de entender, mais fácil de corrigir caso um erro tenha. Caso exista um erro ali. E outra coisa, é mais fácil também de declarar o teste, nesse caso. E como a gente está sempre mexendo nessas unidades básicas, melhorando elas, a gente tem que pegar e executar esses testes continuamente. A gente vai só ver um modelinho para programar os testes. Já os testes de integração é eu pegar dois objetos e ver, por exemplo, que esses dois objetos conseguem trabalhar em conjunto. Tá? Nesses casos, tá, os testes de integração têm um outro objetivo, que é garantir que os componentes respeitam as interfaces e assim por diante. Não é nosso objetivo, a gente não tem conhecimento no momento do processo de engenharia de software que tem por trás para poder discutir isso. Assim como os testes funcionais. Estão talvez muito acostumados quando fala de teste de software, pensar em teste funcional. O que é testar um software? Aí ficar clicando em todas as possibilidades para ver que deu certo. Mas o que acontece? Para eu não gastar tempo de alguém ficar clicando e dando um monte de erro porque as classes embaixo estão com problemas, existe uma hierarquia dos testes. Então antes da gente chegar em testes funcionais, a gente tem que fazer testes unitários, depois integração, para depois chegar nos funcionais. Também não é o nosso objetivo aqui, né? A gente não quer testar os casos de uso, porque, por enquanto, as nossas estruturas de dados não têm casos de uso, elas são genéricas. Tá? Eles vão validar a interface com o usuário, o que é necessário, que é a aplicação, e são muito menos estáveis que os outros tipos. Tá? Vão depender muito do que está se querendo fazer com esse software. Só para dar um contexto para vocês. Tá? Focando, então, no que a gente testa em estrutura de dados, a gente vai testar sempre testes unitários, testes de unidade. Tá? Os testes, os outros testes, eles fazem parte da metodologia de engenharia de software. Então, para a gente é muito avançado. A gente quer só saber que uma pilha insere elementos e desempilha do jeito correto. Tá? Que o teste de cheio e de vazio está correto. O teste de unicidade é testar os métodos? Testar os métodos. Basicamente isso. Ou a interação entre os métodos. Mas nunca ter objetos diferentes ali dentro. Você vai ter só um objeto daquela tua classe para testar que todos os métodos funcionam de forma automática. Como é que a gente vai fazer aqui na disciplina? Eu elegi, para a correção dos trabalhos de vocês, o Google Test Framework para C++. E é isso que eu quero que vocês usem. Por quê? Porque é uma das melhores bibliotecas que tem. Em Java dá para fazer exatamente a mesma coisa com o JUnit. Tá? Aplicar testes unitários em Java, igualzinho. O conceito é exatamente o mesmo, o modelo de trabalho é o mesmo, a linguagem é diferente. Como é que vocês vão pegar o projeto de vocês, tá, para preparar ele para usar o Google Test? Você tem que baixar o Google Test e instalar ele no sistema operacional de vocês. Isso, obviamente, depende do sistema operacional. Alguns mais fáceis, alguns mais difíceis, mas a documentação do Google Test explica isso. Uma pergunta. Eu tentei fazer diversos passos para aplicar o Google Test, só que por algum motivo ele não consegue fazer a linkagem dos arquivos. Eu tenho um screenshot no próximo slide para isso. Sem Snake? Sem o Snake? Tem. Então você vai pegar e vai criar, você vai baixar, vai criar o projeto normalmente, você vai criar um diretório lá dentro, normalmente você tem o SRC, BIM, sei lá, todos os diretórios, você vai criar um novo diretório lá chamado teste. Quando você criar esse teste, você vai editar as propriedades do diretório teste. Tá? E aí você vai ter essa tela aqui, quando você editar as propriedades. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em Settings, Includes, e colocar como include o lugar aonde está o gtest e o SRC. Ou seja, você vai poder pegar qualquer objeto que esteja lá dentro do teu SRC e instanciar ele dentro do teu arquivo de teste, porque ele está incluído aqui. É como se tivesse lá um include padrão, define padrão ali dentro. Tá? Então, é isso daqui. Esse é o segredinho para você poder compilar. Aí,
Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai escrever um teste. Basicamente, aqui, ó, esse aqui é o teste do pilha. Que vocês estão aplicando aí, que está dando a nota para vocês. Você vai ter que incluir o gtest, e aqui no caso eu incluí minha implementação de pilha. Definir tamanho como 10. Isso daqui é basicamente padrão, você está instanciando o teste. Tá? Você precisa de um main, porque o programa de teste é um programa. Tá? E aí, aqui no caso, o que eu fiz? Eu peguei e criei um teste baseado em objeto, é o tal do teste F. Eu vim aqui e criei uma classe chamada testPilha, que herda de teste, que vem aqui dessa biblioteca do Google. Criei um objetozinho aqui vazio, porque eu estou instanciando a pilha com uma pilha de templates. Para eu saber que vocês implementaram ela com templates corretamente, eu instanciei ela primeiro com inteiro, depois com char pointer, depois com object pointer. E dessa forma eu instancio elas com tamanho 10. Depois o que eu vou fazendo? Eu crio testes, ó, com o objeto teste pilha, eu estou chamando esse teste de pilha vazia. Aí eu pego e digo assim, P pilha vazia. Se isso retornar true, passou no teste. Tá? Aí depois, insere elemento. O que eu faço? Eu pego e digo assim, P em pilha, boto o número 0, porque P é uma pilha de inteiros. Tá? Depois eu pego e pergunto, quem é que está no topo? O topo foi incrementado. Então, significa que ocorreu a inserção. É teste F, underline? Isso, underline. A gente já vai discutir as asserções. Tá? Então, e aqui eu tenho testes mais elaborados. Quero saber se ela está cheia. Então eu defini ela de tamanho 10. Opa! Cliquei no lugar errado aqui. Então aqui, ó, eu defini ela de tamanho 10. Aqui eu fiz de uma forma burra, né? Eu já tinha feito um while aqui para fazer o teste. Tal, mas foi um Ctrl-C, Ctrl-V de novo. Então o que eu faço? Eu insiro 9 elementos e depois pergunto pilha cheia. Assim, a qualidade do teste vai depender da criatividade de vocês e da capacidade de vocês de programar. Mas o que é interessante isso? Uma vez que o teste, você está usando o objeto e está fazendo perguntas para o objeto, entende? E a partir da hora que você pode implementar várias instâncias dessa classe de teste, você pode pegar e fazer testes razoavelmente elaborados. Eu estou mostrando alguns simples. A documentação do Google Test tem mais um monte de coisa que serve para vocês verem de exemplos. Mas é basicamente isso. Você cria esse programa, coloca ele aqui dentro. Na hora que você vier aqui para compilar, você vai poder compilar o programa ou o teste. E assim simples. Quais são as principais asserções? Né? Asserções são essas expectativas que você tem dentro de um teste e você quer saber o que aconteceu. A gente tem essas asserções aqui disponíveis. A gente tem duas coisas, tá? A gente tem o assert e o expect. Assert, se der errado aquilo ali, falhou o teste. Expect, pode não retornar aquilo, mas o teste continua. Então eu posso fazer coisas e só vai me dizer, opa, aqui você esperava tal coisa, mas não era bem aquilo, mas eu deixei o teste continuar. Quando um assert falha, ele para o teste e diz que o teste falhou. Então dentro das nossas correções, eu uso muito mais assert do que expect. E aí a gente tem esse assert equal, significa que o resultado que veio daquele cara é igual a determinada coisa. Ou retornou verdade, retornou não igual, menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual. Aí esses aqui são para comparações de string. E o interessante é que vocês vejam lá dentro do Google Test, trabalhem sempre com ambiente de testes com teste F. Por quê? Porque aí você vai ter uma classe onde você pode fazer toda uma preparação aqui do que você quer, sem ter que ficar instanciando sempre dentro de cada teste de forma diferente. A ideia aqui então é que vocês comecem a exercitar esse uso dos testes. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tirar na próxima aula para ver até onde vocês conseguem chegar.
E o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso pegar e liberar, por exemplo, o teste de pilha inteiro para vocês verem como é que ele está, porque lá tem alguns outros mais avançados, tá? As seleções. Por exemplo, eu tenho um Expect Throws, que eu estou testando se você está lançando mesmo uma exceção, um erro e coisas assim, que eu acho que é legal também. Eu posso dar um Expect Throw de alguma exceção específica. Todo lugar que tenha certo, posso colocar expect? Sim. Sim. Aí não é um erro fatal, é só um erro reportado. Então o teste passa, tá? E eu posso encadear os testes também. Tem uma série de técnicas, tá, pessoal? Mas a ideia aqui é que vocês explorem um pouco. Não é conteúdo da disciplina, mas vai ajudar muito vocês a escrever código com mais qualidade. Qual que é o exercício que eu espero, então, no final do semestre? Tá? Que vocês criem testes unitários para todas as estruturas que vocês forem implementando. Você implementa, cria algum testezinho só para saber que deu certo. Significa o quê? Quando você postar aquela estrutura lá no Moodle, os meus testes vão ser aplicados também em cima. Se passou nos seus, meus testes não são nada elaborados. São testes assim, razoavelmente simples, só para garantir um mínimo funcional. Eu, às vezes, tenho dificuldade para criar 10 testes, para ter uma nota razoável ali, para ter pelo menos um pouco de discernimento na nota. O ideal é que vocês criem testes unitários para incluir pelo menos um teste por método desenvolvido, para garantir que eles funcionem. E no final do semestre, eu vou fazer um lugar, eu já posso até deixar agora para que vocês vão entregando esses testes unitários de vocês. E aí lá no final, a gente vai ter, se a gente tiver 10 trabalhos, a gente vai ter 10 testes unitários entregues. Se a gente tiver 15 trabalhos, a gente vai ter 15 testes unitários entregues. E aí eu vou dar uma nota como se fosse um trabalho por todos os testes unitários. Eu não vou olhar a qualidade dos testes unitários, porque não é nosso objetivo, não é o objetivo da disciplina. O que eu vou estar olhando lá no final é o seguinte: você fez pelo menos um teste por método das classes que você me entregou. Pronto. Então, é mais para que vocês adquiram o hábito de programar com qualidade, tá? Com uma métrica, pelo menos. Então são duas coisinhas assim que não são, eu estou inserindo na disciplina, que não são da disciplina efetivamente, que é documentação e teste unitário. E eu acho que vai valer a pena para todo mundo. E é isso aí.